Bom, meninos, então, continuando, né, na página 54, tá? A vantagem da proposta sugerida por Berzelius é que, independentemente do idioma, todos os elementos químicos são reconhecidos em qualquer lugar do mundo. Observe, por exemplo, alguns nomes do elemento químico ferro conforme o idioma local. Como a gente estava falando sobre a nomenclatura dos elementos químicos. O símbolo é utilizado pelo nome dele em latim. E isso facilita porque, como eu li aqui acima, em qualquer lugar do mundo, esse elemento químico sempre vai ter essa representação, independente do idioma. Aqui tem, né, inglês, espanhol, alemão, francês, latim. O Hudson está aqui na aula, eu vou pôr você para ler, porque eu sou péssima nisso, tá? E aí aqui tem o nome deles em cada idioma. Porém, isso não interfere no símbolo dele. O símbolo dele sempre vai continuar sendo o Fe. Simples, tá? Para a anotação de um elemento químico, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, recomenda que o número atômico Z seja escrito abaixo do símbolo e o número de massa A acima, ambos à esquerda. Então, meninos, fica como se fosse o alfabeto. A primeira letra do alfabeto é a letra A e a última letra do alfabeto é a letra Z. Então, é só seguir essa ordem. O A sempre vai ser em cima e o Z sempre vai ser embaixo, sempre. E também, um macetezinho para vocês lembrarem por mais que o número atômico comece com A, ele é representado pelo Z. E o que começa com M, que é massa, que é representado por A. Tá? Porque às vezes algumas pessoas confundem por ser número atômico e acreditar que o A representa atômico. E aí acaba colocando a ordem toda errada, mas não. Tá? Então, aqui embaixo tem aqui um elemento químico, né, representado pela letra E. Então, A em cima, que é o número de massa, e Z embaixo, que é o número atômico. Isso aqui sempre é a representação de um elemento químico. Se eu pegar lá para vocês e falar assim, meninos, eu quero que vocês... Eu mostro a tabela periódica e falo assim, eu quero que vocês coloquem o número de massa e o número atômico de todos os elementos químicos. O número já vem nas tabelas, mas aí eu peço para vocês colocarem, sempre vai ser número atômico, que é o A, número de massa, perdão, que é o A em cima, e número atômico Z embaixo, sempre, isso nunca muda, tá? O Guto já leu, a Anelisa já leu, o Hudson tá com o livro errado, o João já leu. Júlia, lê, por favor. Aonde, professor? Aqui, ó, tá, por exemplo, o carbono, aí tem o número dele. Por exemplo, aí o carbono tem o número dele. Assim, ó, aí você pode pôr carbono, aí vai falar aqui a representação, que é 12, que é a representação do número dele de massa, e o Z é o 6, que é o Z, o número atômico. Isso aí. Refere-se ao átomo do elemento carbono, com número de massa 12. O índice inferior, que representa o número atômico, pode ser omitido nessa identificação, pois todos os átomos de um dado elemento químico têm a mesma quantidade de prótons. Assim, em vez de escrever o número dele, é suficiente outro número dele, para representar o átomo de carbono, 12. Além do carbono 12, é possível encontrar na natureza mais dois átomos de carbono, o carbono 13 e o carbono 14. Então, meninos, na representação do elemento químico, ele é um pouco diferente da representação de uma ligação química. Quando a gente faz uma ligação química... Você tem problema? Nossa! Nossa! Quando a gente está falando uma representação de um elemento químico, vamos pôr a água, a gente fala H2O. O 2, ele não representa o número atômico, o número de massa. Ele representa a quantidade de hidrogênio que precisou para se ligar em um de oxigênio. Então, foram 2 moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio. Aqui é diferente, aqui a gente está falando de quantidade atômica. Então, aqui igual fala carbono 12, carbono 13, carbono 14. A gente vai falar o número de massa que ele possui.
E esse número de massa, ele pode ser diferente, lembrando de acordo com aquele cálculo da página anterior. Quando for fazer a somatória dele pode ser alterada. Então, ele pode ter uma partícula a mais de próton ou uma partícula a menos, tá? Pode ser de 12 a 14. E cada carbono, ele vai representar um tipo de ligação também, dependente desse número dele que ele possui de massa e de átomo. E atômico, perdão. Aí aqui embaixo tem, com base nos números atômicos e de massa, é possível verificar a quantidade das partículas básicas que constituem o átomo de determinado elemento químico. Ao comparar os átomos do carbono 12, 13, 14, é possível perceber que, apesar do seu núcleo apresentar a mesma quantidade de prótons, já que corresponde ao mesmo elemento químico, eles têm nêutrons diferentes. Então, aqui em cima tem um exemplo, né, dos 3 carbonos e o desenho deles. Então, tem o átomo, a parte do núcleo e a eletrosfera. E a mudança que vai ocorrer para ele se transformar em carbono 12, 13 ou 14. Ok? Meninas, eu tô brava. Virando a página, a gente vai chegar aqui numa regrinha não, numa forma mais básica de gravar. Para um átomo, sistema eletrônico neutro, o número atômico é igual ao número de prótons, que é Z igual a P. Tá? A quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas, P igual a E, prótons e elétrons. Ao subtrair o número da massa pelo número atômico, determina-se o número de nêutrons. Então, nêutrons é igual ao número de massa menos o número atômico. Tá? Então, a gente pega, vamos supor lá que a gente tinha o carbono, então a gente vai pôr lá 12 menos 6. Entendeu? E aí a gente atinge o nosso número de nêutrons. E aqui a gente vai chegar num conteúdo que é a respeito das quantidades, justamente nas diferenças e nas partes iguais que cada elemento químico pode possuir. E eles são divididos em 3 grupos, que são os isótopos, os isóbaros e os isótopos. Pelo nome ser similar, dá uma confundida, mas é um conteúdo fácil de se pegar depois que você entende os elementos e as suas representações numéricas, tá? Deixa eu ver, a Annelise já leu. Matheus, continua lendo, por favor. Semelhanças atômicas. Onde é que tá mesmo? Tá aqui quando os átomos? Tá na página 55, semelhanças atômicas. Para compreender possíveis diferenças e semelhanças entre átomos de um mesmo elemento químico ou de elementos diferentes, é necessário conhecer algumas definições. Isótopos. O que é isso aqui? Isótopos. Na natureza é possível encontrar mais de um átomo de um mesmo elemento químico. Nesses átomos apresentam o mesmo número atômico, mas diferem quanto ao número de nêutrons. É compreendentemente quando ao número de massa, grupos de átomos que elementos químicos com essa característica são denominados isótopos. Então, meninos, isótopos... aí... Pode continuar, Matheus. Pode? Pode. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, ou seja, apresentam o mesmo número atômico Z. Mas... Não, pode parar aí. Aqui agora a gente vai ver esses exemplos de isótopos. Esses exemplos isotópicos. Aqui, quando a gente fala de isótopo, a gente está falando o quê? Sempre, gente, sempre vai ter o mesmo número atômico. Então, o Z deles vai ser sempre igual. O número de massa pode alterar. Pode ser 1, pode ser 4, pode ser 6. Porém, o número atômico é sempre o mesmo. Lembrando, do mesmo elemento químico, tá? Aqui no exemplo, ele está usando o hidrogênio. Então, aqui no hidrogênio, ele tem H 1 e 1, então número de massa e número atômico igual. Depois, ele tem 2, 1 e 3, 1. O número de massa, ele alterou. Assim como a gente pode ver aqui, esses nomezinhos que estão do lado,
são a substância que essa ligação de hidrogênio vai derivar, tá? Ou que outras substâncias podem se ligar a ele e vai derivar esse elemento. Porém, o número atômico dele continua sempre o mesmo. Então, ele é um isótopo. Então, isótopos, número atômico igual, ou melhor dizendo, o número que fica embaixo, que é igual, é sempre um isótopo. Ele vai representar essa soma e dos prótons, né, que a gente já viu que o número atômico é os prótons, e isso vai ser sempre igual. Aqui no exemplo está bem especificadinho. Embora, gente, eu sei que a Anelisa não gosta de grifar uma coisa que já está em destaque no texto, grifem esse quadradinho rosa aqui mais uma vez, Anelisa, se você quiser, tudo bem, tá? Eu sei que você não gosta de grifar algo que já esteja destacado. É o pequeno que é para grifar? É, meu bem, o pequeno. A gente acabou de ler, tá? O que é que tá escrito que é para grifar? Isótopos porque o meu não tem marcado, não. Ah, tá. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, ou seja, são representados pelo número Z. É uma frasezinha que tá solta aí no texto flutuando. Vou pegar água para beber. Agora. Pois é, gente, eu esqueci de falar para vocês quando eu encerrei a outra aula, que vocês podiam aproveitar para beber uma água, quem quisesse ir no banheiro, que eu vou fazer isso sempre em todas as aulas. Eu vou esperar uns 5 minutinhos para vocês poderem beber uma água e ir ao banheiro, para depois a gente voltar. Tá, você podia fazer isso de novo agora, né? Porque não deu tempo não, e eu quero beber água. Ô, gente, deixa eu só terminar essa página, que daí a gente pula para outro conteúdo. Eu dou 5 minutinhos de descanso pra vocês. Pelo fato de apresentarem o mesmo número de prótons e, consequentemente, de elétrons, as propriedades químicas dos isótopos são semelhantes. Por isso, às vezes, podem ser utilizados para o mesmo objetivo. Os dois isótopos de cloro, por exemplo, agem como bactericidas em tratamento de água de piscina. Então, aqui ele está falando que, como o número atômico ele permanece o mesmo, a ação daquele elemento vai continuar a mesma. Como ele deu o exemplo aqui do cloro, que é representado pelo C maiúsculo e L minúsculo, que é utilizado em limpezas de piscina, limpezas também de algumas empresas utilizam limpeza de costa, encanamento, sai aquela água branca horrorosa. Tem também limpeza de filtro, alguns filtros d'água. Eu não lembro se foi ano passado na escola que teve uma limpeza aí. Pois é, acontece. Então, o que acontece? O número de massa dele vai mudar. Porém, o número atômico vai continuar o mesmo. Então, a ação que ele tem, o efeito que ele tem, vai permanecer o mesmo. Então, se o cloro é para limpar a piscina, ele vai continuar limpando. Porém, pode ter essa diferença no número dele de massa, porém, o número atômico igual. Entre as semelhanças atômicas, o conceito de isótopo é considerado mais importante, pois está relacionado a átomos que correspondem ao mesmo elemento químico. No entanto, há outros dois casos de elementos químicos podem apresentar igual número de massa ou de nêutrons. Meninos, essa última parte aqui que eu li podem grifar, e eu vou dar aí 5 minutinhos para quem quiser beber água e ir ao banheiro. Vou até pausar a gravação, tá? Pode grifar o quê, né? Peraí. Então, gente, na página 56 agora. Então, na página anterior que a gente leu, os isótopos são representações do número atômico igual. Então, o Z é igual. Agora a gente vai falar sobre os isóbaros e os isótomos, tá? Deixa eu ver quem não leu ainda. Matheus leu, Anelisa leu, Júlia leu, Maria leu. Linda, você não leu? Leia, por favor. Eu tava contando com você não perceber isso, mas tudo bem. Percebi. Onde que é mesmo? Aí, em quando átomo de um elemento... Eu travei, não travei? Eu travei. Certeza, porque não foi você que se travou. Não ia parar todo mundo. Ia ter que parar só eu. Tá vendo? Eu imaginei. Porque todo mundo parou, só eu que fiquei mexendo. Então era eu que tinha parado. Mas, perdão. Pode continuar, Lida. Acho que agora vai. Eu nem comecei não, mas tá bom. Quando átomos de elementos diferentes, ou seja, de diferentes números atômicos, apresentam o mesmo número de massa, são denominados isóbaros.
Isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes que apresentam o mesmo número de massa. Pronto, continua? Pode continuar. Às vezes, a semelhança não é diretamente identificada. Esse é o caso dos isótonos, que têm a mesma quantidade de nêutrons. Isótonos são átomos de elementos químicos diferentes que apresentam o mesmo número de nêutrons. Continua? Pode. Tá, eu continuo onde? Já quer que eu leia essa mini tabela aí? Não, pode parar então, pode parar. Então, meninos, a gente aprendeu os isótopos, que é o número Z lá, o número atômico igual. E aqui a gente tem os isóbaros e os isótonos, são nomes lindos, inclusive, para vocês colocarem nos cachorros de vocês, tá? Então, a gente vai aprender que os isóbaros, eles têm o mesmo número de massa. Então, o número deles, que é representado pela letra A, vai ser sempre o mesmo, vai ser sempre idêntico. E já os isótonos, eles vão apresentar o mesmo número de nêutrons. Como que a gente vai identificar os isótonos? Na parte dos cálculos. Porque no caso do número de massa, que é a soma, né, a soma dos prótons mais dos nêutrons, a gente vai identificar lá os isótonos. Já os isóbaros, eles são identificados pelo número que aparece no elemento químico, porque é o A. Então, quando o A dele é igual, a gente sabe que ele é um isóbaro. Para ficar um pouco mais fácil de entender, gente, essas diferenças no nome, tem essa tabelinha aqui, que mostra o que ele tem de igual e o que ele tem de diferente. Então, aqui, por exemplo, quando o número atômico Z é igual, ele é um isótono, porque isótono é diferente. Quando o número de massa é igual, ele é um isóbaro. E quando o número de nêutrons é igual, ele é um isótono. Então, a gente consegue, por essa tabelinha, até identificar. Quando vai ter os cálculos ou vai ter as identificações, utiliza-se essa tabelinha para conseguir compreender todos os elementos químicos. E aí, aqui embaixo tem representações, né? Do potássio e do cálcio. Então, tá, os elementos potássio, eu até tinha falado para vocês, né, que o potássio é representado pela letra K, embora o nome dele comece com P, mas em latim provavelmente começa com a letra K. E o cálcio, por exemplo, tem vários isótopos. E a seguir estão representados alguns deles. Lembrando que o isótopo é o número atômico igual. Então, aqui no potássio, vocês podem ver que muda apenas o número que está em cima, que é 39, 40, 41 e 42. Já o número que está abaixo permanece o mesmo sempre, que é 19. A mesma coisa que ao lado no isótopo do cálcio. Número abaixo, que é o número atômico, ele continua sempre igual, sempre número 20, idêntico. Entre alguns isótopos desses elementos, é possível encontrar os seguintes pares de isóbaros. Os isóbaros é o que, meninos? Os números, aqui, como vocês viram. Lembrem sempre de ter as definições por perto. Aqui ele representa o quê? O potássio aqui e o cálcio, eles são elementos químicos diferentes, obviamente. Porém, eles representam um número de massa igual. O número de massa deles é 40. Então, eles são isóbaros. Aqui também é o 41, cálcio e potássio novamente. E cálcio e potássio, 41 e 42. Mudando a parte de baixo, porém a parte de cima permanece igual. Mesmo eles sendo elementos químicos, eles são denominados isóbaros. Nem sempre acontece com um elemento químico só. Pode ser entre dois. Fósforo e ferro, cálcio, potássio, chumbo e ferro. Dependendo, se eles possuírem um número de massa igual, eles são isóbaros, ok? Já nos isótopos, a gente tem representações apenas do mesmo elemento químico. Voltando aqui em cima, antes que eu pule a parte de grifar, meninos, podem grifar isóbaros são átomos de elementos químicos até número de massa, que é a terceira e a quarta linha do início. E também a parte em que fala dos isótonos, tá? Que tá o número de nêutrons e tem o N embaixo.
Achou, Gutenberg? Sim, senhora, já gostei. Então tá. Onde que eu tava? Tá, aqui. É possível também encontrar alguns pares de isótonos. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Ao observar, por exemplo, os átomos de potássio e cálcio, a princípio não é possível encontrar semelhança alguma entre eles. Como eu falei, gente, o número de nêutrons, ele não vem representado puramente nos elementos químicos, porque ele é a base de um cálculo. Então, aqui a gente pode ver que o potássio está com 39,19 e que o cálcio está com 40,20. Como que a gente vai saber se ele é um isótono? Através do cálculo dos nêutrons. Então, aqui fala, a princípio não é possível encontrar semelhança alguma entre eles. No entanto, se o número de nêutrons for calculado por meio da relação N, nêutron, igual a número de massa menos o número atômico, podemos afirmar que são exemplos de isótonos. Então, quando a gente faz esse cálculo ele busca encontrar os nêutrons de um elemento químico. Então, a gente faz aqui o cálculo. N igual a 39 menos 19. O 39 e o 19 estão representados lá no símbolo do potássio, que é igual a 20 nêutrons. E o cálcio também apresenta 20 nêutrons. Então, os isótonos, eles só são encontrados a partir de um cálculo. Então, precisa fazer um cálculo para saber. Vamos supor que eu passe uma tarefa para vocês e fale assim, calcule e separe os isótonos. Então, através disso, vocês vão descobrir. Vocês vão ter que fazer esse cálculo muito simples, gente, que é N igual a A menos Z. E através desse cálculo, vocês tiram os nêutrons dos elementos químicos. E aí você consegue descobrir se eles são isótonos ou não. Isótonos não, isso. E já os outros é só através da representação mesmo. Você bater o olho no elemento químico, você sabe se ele é semelhante ou não, ok? Chega na parte dos íons. Essa parte aqui é bem legal. Os íons, gente, é o finalzinho aqui, tá? Vou só terminar de ler. Não, ainda tá na página 56? Ou na 56? Eu tô na 56. Tem escrito íons de verde, achou? Uhum. Não. Todo mundo já leu? Eu acho que já, né? Deixa eu pedir para alguém ler de novo. Júlia, lê, por favor. Íons. O átomo é um sistema eletricamente neutro, em que o número de prótons, partículas de carga positiva, é igual ao de elétrons, partículas de carga negativa. No entanto, o átomo pode perder ou ganhar elétrons. Quando isso ocorre, não há mais equilíbrio entre as cargas. Ou seja, a quantidade de elétrons difere da quantidade de prótons, e o resultado é a formação de um íon. Continua? Não, pode parar aí. Então, meninos, o que vai acontecer? Como a gente já tinha falado, os átomos eles são uma junção de partículas subatômicas, prótons, elétrons e nêutrons, que possuem cargas, eles possuem valores. E esses valores eles podem ser trocados entre si. Como a gente também já aprendeu que o átomo ele não pode ser destruído, nem assim dividido, ele só pode ser rearranjado. E como que ele faz essa coisa de se rearranjar? Através de trocas de valores. Então, ele perde ou ele ganha. Quando ele perde ou ele ganha, ele se altera. E acontece esse processo aqui do íon, ele fica ionizado. E aí a gente vai ver a diferença de quando ele fica positivo, que ele vira um cátion. Ah, não acredito que já está acabando. Continuando. Aqui tem o processo de quando ele perde e quando ele ganha. Então, quando ele fica positivo, ele é um cátion. Quando ele fica negativo, ele é um ânion. Tá? Eu vou ler aqui para vocês. Se um átomo perde elétrons, então ele tem que perder, obviamente, os elétrons. A quantidade de cargas positivas será maior que a quantidade de cargas negativas. Ou seja, temos um íon carregado positivamente chamado de cátion. Então, obviamente, isso aqui, gente, é igual sominha bem fácil. Quando ele perde elétron, que representa a parte negativa do átomo, que vai ser representado por menos 1, ele fica positivo, porque as partículas dele positiva, que é o próton, vai ter mais quantidade do que o elétron.
Então ele vira um cátion. E quando acontece o processo reverso, que ele perde as partículas positivas, que são os prótons, e ele fica com muitas partículas negativas, ele se torna um ânion, ok? Podem grifar, meninos, essas duas últimas linhas aí que fala se um átomo perde até cátion. E aí vocês podem virar. Pronto. E aí no topo podem virar a página para 77. E aí no topo tá falando, a perda de elétrons origina um íon positivo. Então toda vez que vocês verem escrito íon positivo, ou que a pergunta seja como são denominados íons positivos, sempre cátion. Cátion sempre é positivo, ok? E ânion sempre negativo. Isso não altera, tá? E aqui vocês vão ver a formação de um íon a partir do átomo de sódio. Então, o que acontece? Aqui nos cálculos, vocês podem ver que ele, aqui na legenda embaixo, mostra que ele tem carga positiva 11 e carga negativa também 11. Então, a carga dele elétrica é 0. Por quê? Elas se anulam, porque ele tem a mesma quantidade. Então, a carga dele é 0, elas se autoanulam. Já quando ele possui uma carga positiva 11, porém a carga negativa 10, então quer dizer que sobra 1. Tá? Quando sobra 1, ele fica positivo. E aí vem uma representação química, que é o quê? Quando tem o símbolo, aqui está usando o símbolo do sódio, né, que é o Na, e aí vem o maisinho em cima. Toda vez que vocês virem um elemento químico, onde ele apresenta lá a letra dele, que ele possui, com um símbolo negativo ou positivo, está falando se ele é cátion ou se ele é ânion. Então, por exemplo, aqui está Na e o maisinho em cima. Então, ele é um cátion, ele é um íon de sódio com propriedades positivas. Então, ele é um cátion. Se ele tivesse menos, como aqui embaixo a gente vai ver, no flúor, ele é negativo. E fala, quando um átomo recebe elétrons, a quantidade de cargas positivas será menor que a quantidade de cargas negativas. Ou seja, temos o íon carregado negativamente chamado de ânion. Podem grifar, meninos. Essa parte que eu acabei de ler, tá? E aí embaixo também tem a representação como no íon de cima, tá? Então, a substância, né? O flúor estava aqui com 9 cargas positivas e 9 cargas negativas. Então, o valor dele era nulo, porque elas se anulavam entre si. 9 e 9. Porém, quando muda, fica 9 cargas positivas e 10 cargas negativas. Então, a carga negativa dele é maior. Então, ele fica um flúor, um íon, no caso, denominado ânion, pois ele é negativo, tá? Então, positivo cátion, negativo ânion, ok? E aqui tem, então, portanto, quando o átomo perde, ele é um cátion. Quando o átomo ganha, ele é um ânion. É importante verificar que, tanto no cátion quanto no ânion, a carga do íon é representada no canto superior direito do símbolo, do elemento químico. E que, em ambos os casos, só há variação no número de elétrons. Portanto, num cátion e no ânion, de qualquer elemento químico, o número de prótons permanece o mesmo. Okay? Então, a alteração dele vai estar apenas na carga negativa dele, se ela é maior ou se ela é menor do que a carga positiva. E aí vai denominar se ele é um cátion ou um ânion. Essa relação aqui sobre a representação dele ser sempre do lado superior direito é porque nos elementos químicos você tem lugar para pôr tudo. Você não pode pegar lá um símbolo, vamos usar aqui o do flúor, o F, e você colocar o número atômico e o número de massa dele em qualquer lugar. Não, eles são sempre do lado esquerdo, e a representação dele, se é cátion ou ânion, sempre acontece do lado direito, porque senão fica fora de ordem quando for fazer alguma substância ou alguma ligação, ok? Meninos, aproveitando aí que está quase parando, tem a atividade da página 59. Porém, como muitos de vocês não me enviaram nem a última atividade que eu não corrigi, nem a atividade que eu passei na semana passada, eu vou enviar elas de novo no grupo para vocês fazerem. Me mandem fotos, que na aula da terça-feira que vem a gente vai corrigir
tanto a atividade que eu passei no livro, tanto a atividade que eu mandei pelo Word para vocês, ok? É para fazer as duas e mandar para a senhora? Isso, meu bem, você vai fazer as duas. Eu vou mandar lá no grupo certinho o que é para você fazer. Mas é para Tá. você fazer as duas, tirar a foto do caderno e me enviar. Qualquer dúvida a gente pode perguntar, como eu falei para vocês. A Anelisa foi no meu privado conversar comigo, a Linda foi tirar dúvida. Qualquer dúvida, perguntem, ok? Próxima aula, a gente vai entrar em tabela periódica, que é o último conteúdo da unidade 1, tá? Então, traga o livro da unidade 1, gente, que daqui eu não vou pular para a unidade 2, eu vou continuar na unidade 1, ok? Espera aí que agora eu vou tirar a fotinho, porque senão me batem. Ruth, você não quer aparecer na fotinho, não? Ele não conversa, ele fica digitando, gente. Isso me estressa, me responde no WhatsApp, então. Guta, aparece a cabeça toda. Não, abaixa. Ai, agora sim. É porque eu tenho que ficar segurando, ué. Então, segura 5 segundos. Ai, gente, chove, o cabelo das pessoas ficou horrível. Quer dizer, não choveu, né? Só tá frio. Peraí que eu vou parar a gravação.